Bem-vindos a uma viagem fascinante e trágica pela história da Renault, uma marca que não apenas conquistou estradas, mas também corações ao longo dos anos. A história da Renault é uma história de paixão, tragédia, inovação e determinação que começou há mais de um século. É uma marca que não apenas moldou a indústria automobilística, mas também desempenhou um papel vital na história da França. O ano era 1898 quando Louis Renault, um jovem engenheiro apaixonado por mecânica, decidiu construir seu próprio carro. Junto com seus irmãos Marcel e Fernand, eles montaram uma pequena oficina na cidade de Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris. Ali, eles deram vida ao primeiro veículo Renault, o Renault Voiturette, um carro compacto, mas revolucionário para a época. Um veículo de um cilindro e 3 rodas que logo chamou a atenção. Esse evento marcou o início da jornada incrível da Renault. Vamos falar dos fundadores, os irmãos Renault. Louis Renault nasceu em 1877 em Paris, França. Desde jovem, ele demonstrou uma paixão ardente pela mecânica e pela engenharia. Aos 21 anos, ele construiu seu primeiro carro, o Renault Voiturette, na oficina de seu pai. Esse carro deu início à trajetória da Renault como fabricante de automóveis. Marcel e Fernand Renault, irmãos mais velhos de Louis, desempenharam papéis fundamentais no início da empresa. Marcel era um habilidoso vendedor, promotor e piloto, enquanto Fernand era um mecânico talentoso. Essa combinação de habilidades complementares permitiu o sucesso da Renault desde o início. Neste começo de sucesso, quase veio o fim da empresa com uma tragédia na família. Marcel Renault, um dos irmãos de Louis Renault, morreu em um acidente de carro em 1903. Ele tinha 27 anos na época. Marcel Renault era um piloto de carros de corrida e estava competindo na corrida Paris-Madrid quando seu carro capotou e caiu de um penhasco. Ele foi o único piloto a morrer na corrida. A morte de Marcel Renault foi um grande golpe para a Renault. Ele era um dos principais executivos da empresa e era considerado um dos melhores pilotos de carros de corrida do mundo. Louis Renault ficou devastado com a morte de seu irmão. Ele continuou a liderar a Renault, mas nunca se recuperou completamente da perda. A morte de Marcel Renault também teve um impacto negativo na imagem da Renault. A empresa foi acusada de ser negligente na segurança de seus carros. Apesar da tragédia, a Renault rapidamente se destacou por sua inovação e continuou a crescer e se expandir. A Renault cresceu rapidamente e passou a produzir carros a gasolina. Em 1903, a empresa lançou o Renault 9 CV, um dos carros mais vendidos da França na época. Em 1905, eles introduziram a primeira transmissão de marcha a ré do mundo, tornando os carros mais fáceis de manobrar, uma característica que logo se tornaria padrão na indústria. Houve um super engajamento durante a Primeira Guerra Mundial. Louis Renault desempenhou um papel crucial ao contribuir com a produção em massa de tanques Renault FT. Esses tanques foram altamente eficazes no campo de batalha e demonstraram a versatilidade da empresa em tempos de conflito. O Renault Type AG.1 foi o primeiro táxi a motor de Paris em 1905, que se tornou muito popular na cidade. Foi um dos primeiros exemplos de aplicação prática dos automóveis para transporte público. Em 1908, a Renault lançou o Renault 4 CV, um carro pequeno e acessível que se tornou um sucesso mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Renault se tornou uma das principais fabricantes de automóveis da Europa. Modelos como o Renault 4 CV e o Renault Dauphine se tornaram ícones da marca. No entanto, a nacionalização da empresa pelo governo francês em 1945 trouxe desafios. Após a Segunda Guerra Mundial, o Renault 4 CV ficou conhecido como o carro do povo francês. O Renault 4 CV foi um carro compacto e acessível que se tornou extremamente popular na França pós-guerra e foi um dos principais responsáveis pelo ressurgimento da Renault. Com o ressurgimento veio o lançamento do Renault Dauphine, 1956, foi um dos primeiros carros da Renault a ser vendido em larga escala internacionalmente. Foi um modelo compacto que fez sucesso em todo o mundo. Durante os anos 60, 70 e 80, a Renault enfrentou dificuldades financeiras, mas sempre mostrou resiliência.
continuou a lançar modelos inovadores. Durante esse período, eles também forjaram parcerias estratégicas. Modelos que popularizaram a marca no mundo. O Renault R8, 1962. Este carro popularizou a tração traseira e foi conhecido por seu desempenho esportivo. Foi um modelo importante para a Renault em termos de competições automobilísticas. O Renault 5, 1972, também chamado de Le Car nos Estados Unidos, foi um carro compacto que se tornou um ícone da marca. Era conhecido por seu design ousado e estilo esportivo. O Renault Space, 1984, é frequentemente considerado o primeiro monovolume do mundo. Ele revolucionou a indústria automobilística ao criar uma nova categoria de veículos. O Renault Clio, 1990, é um dos modelos mais populares e vendidos da Renault. Ele é conhecido por sua versatilidade e tem sido um pilar importante da marca por décadas. O Renault Scenic, 1996, este foi outro monovolume da Renault que se tornou muito popular na Europa. Ele combinou espaço e praticidade com design atraente. O Renault Twingo, 1992, um carro compacto e urbano que se destacou pelo design inovador e versatilidade. O Renault Megane, 1995, é outro modelo popular da Renault que abrange várias gerações. Ele é conhecido por sua combinação de estilo, conforto e desempenho. Esses são apenas alguns dos modelos notáveis da Renault ao longo de sua história. A Renault continuou a inovar e lançar novos modelos ao longo dos anos, adaptando-se às mudanças nas preferências dos consumidores e às demandas da indústria automobilística. Sua linha de veículos abrange uma ampla gama de segmentos, desde carros compactos até SUVs e veículos elétricos, demonstrando sua diversidade e capacidade de evolução ao longo do tempo. No século XXI, a Renault continuou a crescer e se expandir. Em 2000, a empresa adquiriu a Nissan, uma montadora japonesa. Em 2010, a Renault adquiriu a Dacia, uma montadora romena. Em 2020, a Renault adquiriu a Alpine, uma montadora francesa de carros esportivos. A Renault é uma empresa que sempre investiu em tecnologia e inovação. A empresa foi uma das primeiras a lançar um carro elétrico, o Renault Zoe, em 2012. Como parte do compromisso da Renault com a mobilidade elétrica, o Renault Zoe é um carro elétrico popular que se tornou um líder de vendas em seu segmento na Europa. Renault Captur, 2013. Este SUV compacto é outro modelo de grande sucesso da Renault, conhecido por seu design moderno e opções de personalização. A Renault tem uma longa história de expansão internacional, o que lhe permitiu acessar novos mercados e aumentar suas vendas. A empresa está presente em mais de 20 países, em todos os continentes, com exceção da Oceania. A Renault tem uma parceria estratégica com a Nissan e a Mitsubishi, formando a Alliance Renault, Nissan e Mitsubishi. Essa aliança permite a cooperação em várias áreas, incluindo desenvolvimento de tecnologia, compartilhamento de plataformas e produção conjunta de veículos em várias partes do mundo. Renault Group compreende 4 marcas complementares: Renault, Dacia, Alpine e Mobilize. A Renault está envolvida em várias parcerias relacionadas à mobilidade sustentável e veículos elétricos em todo o mundo. Isso inclui colaborações com empresas de compartilhamento de carros elétricos, redes de carregamento e iniciativas de mobilidade urbana. Em 2022, a Renault lançou o Renault Megane E-Tech Electric, um carro elétrico de alta tecnologia que foi elogiado pela imprensa especializada. A Renault também é uma das líderes em carros autônomos. A empresa está desenvolvendo um carro autônomo que deve ser lançado em 2025. A história da Renault é uma saga de determinação, inovação e adaptabilidade. Desde seu modesto começo até sua posição atual como uma força global na indústria automobilística, a Renault nos ensina que desafios são oportunidades disfarçadas e que a paixão por inovação é a chave para o sucesso duradouro. Ela não é apenas uma maneira notável. A Renault continua a escrever sua história, moldando o futuro da mobilidade com visão e resiliência. A história da Renault é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que o poder da criatividade e da inovação pode superar qualquer obstáculo. Se gostou dessa história, se inscreva no canal,
E assista a história da BYD e descubra como um pobre chinês criou um império.